da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. E aí, pessoal, obrigado por estar assistindo aí. Nós estamos começando um programa coletivo entre amigos chamado The Gray Man. E quero agradecer vocês que estão aqui com a gente, dando essa audiência, por esse espaço que estamos aqui. É mais um clima de amizade, de poder descontrair um pouco e poder dividir experiências, assuntos e tópicos em que temos curiosidades em comum. Então, eu estou aqui em grupo, meu nome é Arthur, eu sou mais conhecido por Salgado, e eu estou aqui com 3 grandes amigos meus, né, que eles vão também estar se introduzindo e vai estar conversando comigo aqui. Temos o Cleiton, o Alan e o Cris, junto com o nosso Luciano, operador aí, que é a nossa chave principal, ajudando a gente a realizar essa ideia. E vamos estar falando um pouquinho sobre quem nós somos, né? Isso aí. E por que estamos aqui, como surgiu essa ideia e também o que significa o Gray Man. Vamos estar podendo compartilhar isso um pouquinho com você nesse podcast. Vou começar por mim, pode ser? Show. Já que eu comecei falando, né? Uhum. Eu tenho 37 anos de idade agora, eu sei que eu aparento ter muito mais, mas eu sou brasileiro, nascido no Brasil, porém eu fui criado e vivi a maior parte da minha vida nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos com mais ou menos um ano e meio de idade, quase 2 anos de idade, e meus pais decidiram vir para cá tentar uma vida melhor. No Brasil, meu pai era mecânico de carro, minha mãe dona de casa, e por influência de um tio meu que veio para cá antes, ele decidiu vir tentar. Então eu vim para cá muito jovem e vivi a minha infância quase toda aqui, e decidimos voltar, né? Eu, por ser criança, não decidia nada, mas meus pais decidiram voltar para o Brasil após o atentado do 9/11. Né? Não sei se vocês estavam aqui também nessa época? Sim. Esse atentado? Sim. Eu tava no Brasil nessa época. Tava no Brasil nessa época. Você tava aqui, Alonzinho, já? Brasil. Cleitinho já tava. Tem muito tempo aqui, né, Cleitinho? Meus pais ficaram um pouco preocupados na época. Acho que não tinha problema, pelo menos aqui na Flórida, que eu vivi meu tempo todo de Estados Unidos na Flórida. Na época não tinha problema ter driver license, todo mundo tinha social security, né? Vivia uma vida tranquila. E decidiram voltar pro Brasil, onde eu comecei a minha vida, minha juventude, minha adolescência e juventude. E na minha fase adulta, onde a gente vai discutir esse assunto depois, eu decidi voltar para os Estados Unidos. Então eu voltei em janeiro de 2015 para os Estados Unidos, onde eu comecei a conquistar por mim mesmo o tão falado American Dream, né? O sonho americano, né? De poder estar vivendo nessa terra aqui e também com a mesma ideia que meu pai teve no início, de tentar uma vida melhor para mim, para minha família. Aqui hoje estou. Então, nos meus 37 anos de idade, eu digo que 22, 23 anos é nessa terrinha aqui do Tio Sam. E vocês aí? Meu nome é Christian, eu sou brasileiro, nascido no Brasil, tenho 47, tenho mais 10 que o Salgado. Minha vida inteira se passou no Brasil, nunca almejei o sonho de vir morar nos Estados Unidos. Isso foi uma coisa que aconteceu por acaso. Minha vida começou no Brasil, minha adolescência no Brasil, minha vida adulta no Brasil. E quando me casei,
tive uma filha no Brasil, só que quando eu me casei, acabei me casando com uma cidadã americana. Que foi uma cidadã americana que nasceu nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil muito cedo. Voltou para o Brasil com 4 anos de idade. Então, também, embora ela seja americana, ela, como cultura, ela vive mais a cultura brasileira do que, na verdade, a cultura americana. Quando foi o ano de 2013, eu sou do Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro a minha vida toda, nunca vivi em outro estado. E 2013, uma violência tremenda no Rio de Janeiro, as coisas assim, a gente vendo que estavam perdendo o controle da situação social no Rio. E minha primeira filha nasceu. Então a gente teve a oportunidade de, como minha esposa era americana, de pedir o meu green card. E aí a gente comecei o processo de green card através do consulado americano. Dei entrada em toda a papelada. Quando ele saiu, final de 2013, início de 2014, foi a data que eu vim para os Estados Unidos. Dali para cá, então você casou com sua esposa hoje. Casei no ainda Brasil. no Brasil. Você conheceu ela no Brasil? Conheci no Brasil. Legal. Conheci no Brasil. Ela americana, mas criada no Brasil. Criada no Brasil. Ela nasceu aqui com 4 anos de idade. Ela foi. O pai é americano. O pai mora no Havaí. O pai é native Hawaiian. Gringão. Zero português. E ela foi pro Brasil sozinha? Foi com a mãe, com 4 anos de idade. Entendido. Casamento terminou com 4 anos de idade. O pai continua no Havaí, vive no Havaí até hoje. E a mãe voltou pro Brasil. Interessante. Então, lá nos conhecemos, lá casamos. E aí, minhas filhas nasceram. E aí viemos para cá. As duas nasceram aqui ou uma nasceu? As duas nasceram aqui nos Estados Unidos. Então sua motivação de vir foi por conta das condições de vida que estavam naquele momento. Condições de vida naquele momento. Violência envolvendo o Brasil. Como criar 2 crianças, 2 meninas no Rio de Janeiro, que iam chegar daqui a pouquinho, muito breve, numa fase de adolescência e querer sair, viver aqueles problemas que todos nós conhecemos como a coisa funciona lá. Então eu me sentia mais confortável buscar um lugar que fosse mais um porto seguro do que lá. Eu hoje sou americano, já sou cidadão americano, amo os Estados Unidos, mas também não posso dizer mal do Brasil, eu amo o Brasil também. Eu acho que as duas culturas se complementam. A raiz ainda existe, A raiz ainda existe. Ainda existe. É mais a gente que é do Rio de Janeiro. Né? Eu não falei isso não, mas eu sou do Rio de Janeiro também, tá? Não sou carioca, não, sou da Serra, Fluminense, mas Rio de Janeiro continua lindo. O acento ninguém percebeu, né, Arthur? Vamos lá, vamos deixar os paulistas falar, os que puxam o R. Vamos lá, o Cleitinho ou o Alanzinho? Bom, meu nome é Alan, nascido... Não sou Alan não. Isso. Então, nascido e criado no interior de São Paulo, divisa com Minas, né? Eu desde pequeno quis vir pra cá. Desde pequeno eu sabia. Eu com 16 anos eu tirei meu primeiro visto. Uau. A minha mãe foi comigo e tudo, mas... O que fez você querer vir pra cá nessa idade? Eu era esportista na época, eu competia de patins, né? Aggressive Inline. E tinha competido no campeonato Nescau, campeonatinho, coisa boba. Mas eu assistia X Games. E é uma coisa que não tem no Brasil. Não, na época talvez não era tão popular. Não era nada. O skate, né, o skateboard, a questão de bicicleta, essa questão de que a gente falava na época, mini ramp ou half, que seria vertical, que seria a parte de skate park. Não tinha nada no Brasil. Então, se você quisesse alguma coisa, você tinha que vir para os Estados Unidos e você tinha que principalmente na Califórnia, que era onde acontecia o X Games, né? Mas vem cá, como é que você desenvolveu esse talento, esse desejo de praticar esse esporte no Brasil? Vendo televisão? Ou... Com 8 para 9 anos eu ganhei meu primeiro patins, né? Que foi quando surgiu como é que chamava? O de 4 rodinhas? Ou online, né? Inline, que foi quando surgiu. E aí a gente começou, né? Fazer pista... rampa com plywood, com compensado no Brasil e apoiado por caixote de varejão, né? E aí eu gostava, comecei a pegar gosto, começamos a aprender, graças a Deus minha família sempre me suportou, né? Então eu fui tendo a oportunidade de comprar equipamento melhor, né? E aí começamos a competir, começamos, né? Todos os amigos, tinha uma galera que a gente era junto, tinha até um cara
que mora aqui hoje também, um cara de Santos, né? Que ele era muito forte nessa questão de equipamento. Ele foi o primeiro a montar campeonatos no interior e tudo mais. Ele tinha equipamento, tinha as rampas, tinha tudo. Então essa foi a razão número 1 do primeiro momento de eu querer vir para os Estados Unidos, né? E eu queria ir para Califórnia e morar em Escondido, que era a cidade lá. Queria fugir chama mesmo, Escondido, que chama Escondido. E tem um skate park gigantesco, mas com o tempo a gente vai crescendo, cara. O motivo pelo qual vem para os Estados Unidos, ele vai mudando, né? Mas eu sempre amei esse país, sempre quis vir. Você conseguiu seu visto com 16 anos? Consegui meu visto com 16 anos. Você foi sozinho no consulado? Fui com meus pais, com a minha mãe, mas como 16 anos você já é considerado... Emancipado? Emancipado, então eu fiz a entrevista tudo sozinho. Oh, uau. Né, e consegui o visto. Não vim. Depois, posteriormente, eu tentei o visto novamente, consegui. Não vim de novo. E aí, a primeira vez que eu vim, eu tava praticamente 22 anos, que foi quando eu vim como au pair, né? Que é um programa que eles têm, né? Na época era só para menina, eram mulheres, né? Meninas, né? No caso, que é para você você vive um programa tipo de intercâmbio. É um intercâmbio familiar, né? Você fica na casa da família e você ajuda a criança, né? Você ajuda a criança com tarefas do dia a dia. Como é que é o nome? Como é nene, né? Tipo nene, legal. Né? Chama, mas é au pair, o programa, né? Ele chama au pair. E aí eu vim, né? Com esse programa, fui um dos primeiros homens a vir, né? Desse tipo de programa. Interessante. Fui para Nova York, fiquei 1 ano e meio em Nova York. Com que idade que você veio? Com 22 anos. E quando foi isso? 2009 a 2010. Janeiro de 2009 e até meio de 2010. E foi onde eu vim, adorei os Estados Unidos, vi que era tudo isso que eu queria mesmo, tudo que eu esperava. E fiquei esse tempo, tive a oportunidade de ficar mais, né? A família queria que eu ficasse, mas eu não queria ficar legal. Voltei pro Brasil. Quando? No segundo semestre de 2010. Entendi. Fiquei no Brasil quase 5 anos. Fiz faculdade, estava cursando faculdade, 3º ano de engenharia mecânica. E um belo dia decidi que não era isso que eu queria mais. Falei, eu vou voltar para os Estados Unidos. Todo mundo me chamou de louco. Aquela história, assim. Você vai deixar uma faculdade de engenharia para ser pedreiro no Brasil, para ir limpar banheiro, nos Estados Unidos, para ir limpar banheiro nos Estados Unidos. Mas sempre vai ter essas pessoas que vão falar. Mas essas pessoas têm o mesmo desejo de vir pra cá. Tem. Eu, graças a Deus, assim, eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, né? De me inteirar o que está acontecendo no mundo. Até desculpa tá um pouquinho longo aí. Não, esse tempo a gente tem. Mas a questão de... No Brasil, na época, era o FIES, né? Então você estava criando muitos profissionais, porque qualquer um tinha acesso a fazer uma faculdade. E o emprego não estava sendo gerado. E eu vi isso, eu falei, cara... Mercado super saturado, né? Super saturado. Nós vamos ter o mercado com muitos profissionais, não vamos ter trabalho para todo mundo. E foi isso que aconteceu, porque depois, quando eu vim, né? Mesmo período que você, mas eu cheguei em março de 2015. E depois, quando eu voltei em 2019, o pessoal aí do bairro, né? Que a gente cresceu junto. A gente tinha algumas pessoas que a gente fazia a faculdade junto. E quando eles me viram, a primeira coisa que eles comentaram foi: você falou que a gente ia ser um monte de pessoa com diploma na parede sem poder exercer porque ia ficar saturado o mercado. Em 2019 você voltou? Voltei em 2019 pro Brasil apenas por causa do falecimento. A gente já se conhecia. Já por causa do falecimento do meu pai. Foi quando eu peguei o green card, né? Foi quando eu peguei o green card. Foi um fato aí. No mesmo dia do green card foi uma alegria, foi uma tristeza. Foi o dia que meu pai infartou. Mas quando eu voltei, a gente teve essa conversa, né? Os meninos de... o Brasil estava saturado de mão de obra de pessoas com diploma e não havia emprego, né? Graças a Deus eu previ isso antes, né? Mas, desde então, né? Praticamente 10 anos aqui nos Estados Unidos. Amo esse país, cara. Parece muito mais tempo que isso. Amo esse país, cara. Amo esse país. Pela cara, né? Amo esse país, não troco esse país por nada. Você é filho único, tem irmãos? Tenho irmão, a gente não tem muito contato. Seu irmão nunca quis vir pra cá? Não, meu irmão mora aqui. Ah, interessante. Você tem família aqui, então? Mas a gente não é muito de contato, né? Você tem família aqui, Cris? Tenho minha esposa, minhas 2 filhas, minha sogra. Minha mãe continua no Rio, mas agora em primeira mão acabei de
fazer o I-130 para ela. Mas você foi o pioneiro, então. Fui o pioneiro. Acabei de fazer para ela e dei entrada, parece que há 2 semanas atrás já. Pô, legal. Então Nossa, agora esperar o tempo só. Ela era muito reticente a vir. Minha mãe tem 75 anos, vive a vidinha dela, vive num condomínio e tudo dela é assim, ela desce, vai lá embaixo, vai na padaria, vai no médico, volta, sobe pro apartamento dela. Então ela vive vamos dizer, numa pequena ilha, né? Uhum. Por isso ela fala que aqui vai ter que mudar toda a rotina dela, mudar a língua, mudar tudo, não sabe o mercado. Eu entendo. É a fase de adaptação. Todo mundo passa por isso. Mas agora ela finalmente fica longe das netas, eu sou filho único. Fica longe de mim e tudo, então... Seu pai é falecido já? Meu pai é falecido. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Né? Meu pai faleceu muitos anos atrás. 30 anos atrás, exatos agora. Então, ela agora decidiu por vir. Então agora eu tô dando entrada em toda a documentação. Em breve não vou ter mais ninguém lá. Outro dia ainda você falou que sua mãe não queria vir, que tava bem... Eu não quis te interromper, não. Não, sem problema. Pode continuar aí que você tá falando. Não, mas basicamente isso aí, o Arthurzão. 10 anos aqui. 10 anos aqui. Mas o que te motivou a vir... Inicialmente foi questão do esporte, né, cara? Mas você ainda anda de patins? Eu ando. Tenho vídeo 3 anos Fala a verdade, atrás. você é bom? Pô, cara... Atirar eu sei que você é bom. A gente vai pro range, a gente vai pro stand de tiro. Tenho. Eu ainda faço Pô, interessante. Nunca cara. Que eu ia saber. Você vem aqui nesse bate-papo aqui que eu fui descobrir que a Alanzinho veio pra cá motivado por um Extreme Sports, né? E eu conheço a Alan há 10 anos e não sabia que ele andava de patins. Maneiro, interessante. E aí, Cleitinho, sua vez. Eu como... O momento mais esperado. Só pra vocês saberem, esse aqui é o nosso padrinho. Nosso professor. Super popular, famoso, mas... Pô, super popular. Fala não que a cobrança vai vir em cima. Você tem 37 anos, né? Você tá com 47. 47. Tá. Quando você nasceu, já estava aqui nos Estados Unidos. Olha aí, o patriarca, tá vendo? Olha só. Cheguei aqui em 1988 e vim para fazer balé. Era doido de fazer balé, cara. Aí... desse tamanhozinho. Olha, ele veio fazer patins e ninguém falou nada. Eu vou fazer balé, vocês vão ficar falando. Eu tava acreditando, então fazendo balé. Hoje em dia eu não duvido de nada. Mas naquela época eu duvido. Que é isso. Eu vim pra cá incentivado por amigos, pra te falar a verdade. A gente tinha um grupo de amigos muito grande. E todo mundo decidiu vir para cá, eu não tinha necessidade. Na época eu era parceiro seu, né, em estados diferentes, porque eu era lab technician, como é que fala que eu fazia? Laboratório de prótese. Laboratório de prótese odontológica, exatamente. Eu tinha um laboratório de prótese odontológica no Brasil. Então realmente não tinha necessidade. Protético? Protético, isso, eu tinha esquecido o nome. Não tinha a menor necessidade de estar aqui, né? Ganhar dinheiro. Aqui também. Aqui ainda mais. Aqui muito mais do que lá. Só que foi a matéria mais fraca para mim, que eu sou formado em odontologia, para que vocês não saibam, mas nunca trabalhei como dentista, falei. Não, mas aí o meu grupo de amigos começaram a vir, um veio, outro veio. Eu falei com meu pai, vamos embora para lá também, assim, sem mais nada, né? E interessante que na época eu já tinha uma namorada, e eu vim para ficar uns 2 anos e voltar e casar com essa menina, no caso, né? Acabou que no primeiro ano já terminou já, né? Aí eu conheci minha esposa logo no segundo ano que estava aqui. Aqui, no norte, né? Eu cheguei em Boston. Americana? Não, brasileira. Conheci minha esposa brasileira. Nossa história é muito interessante, porque a gente se conheceu no verão. Vou simplificar aqui muito rápido. Não precisa não, tô curioso, quero saber. Não chora não. Chora não. Não, vou chorar, porque é isso, rapaz. O Balé não fazia isso comigo, não. A gente se conheceu na praia, eu passando, conversando com um amigo, e aí ela tinha acabado de chegar, ela vinha falando português, eu falei, tô morrendo de sede, você compra a Coca-Cola pra mim? Eu falei, compro. E lá no norte era a praia, e aí tinha que atravessar o asfalto, do outro lado e tinha que ir no barco. Aonde mesmo, no norte? Em Revere, lá é uma cidade em Massachusetts. Né? A gente fala Boston, que todo mundo, né, fica mais fácil de conhecer. Aí ela falou, não, eu falei, beleza, eu compro sim. Ela falou, beleza, dá aqui dinheiro. Eu falei, não, você vai lá comigo. Ela falou, como não? Você não quer aprender a falar, você chegou agora, mas você vai ficar dependendo dos outros? Você atravessa a rua comigo e vai lá, vai comprar. Aí quando chegou na hora de comprar, eu falei, olha, você vai pedir Coca-Cola assim, assim, assim. Então, na verdade, quem comprou Coca-Cola foi ela. E ela me achou super grosso, né? Mas ao mesmo tempo apaixonou. E aí a gente não se viu mais, né, nesse negócio, né? E a gente só foi se ver de novo depois eu descobri que nós tínhamos um amigo em comum. E nós tínhamos uma festa disso, foi em junho, aí nós tínhamos uma festa de Natal para ir.
Voltar um pouquinho atrás. Eu conheci ela nesse dia na praia, em junho. Isso foi, acho que num domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar, estava tendo a caça de imigração. Aí eu cheguei no trabalho, eu não era legalizado na época ainda. O meu part-time me mandou embora, né? Que é o trabalho que eu trabalhava só metade do dia, porque não tinha papel. Voltei para casa, não tinha nada para fazer. Na terça-feira eu fui para trabalhar no meu full-time. A imigração bateu lá, me mandaram embora também, porque não queriam problema com a imigração. Voltei para casa. Na quarta-feira eu saí para procurar trabalho. Quando eu voltei para casa, minha casa pegou fogo. Então eu conheci ela no domingo, na segunda perdi um emprego, na terça outro, na quarta perdi a casa. E não havia mais de qualquer forma. Nós fomos encontrar de novo no Natal. Ficamos ali, batemos um papo no Natal, não deu nada. Aí fomos embora, levei ela embora para casa e tal. Pedi um beijo pra ela na noite, ela não me negou o beijo. Fomos passar o ano novo junto. Na hora que eu deixei ela em casa, ela falou: lembra do beijo que você me pediu? Eu falei: lembro, eu te dou agora. Eu falei: não quero, virei as costas. Fui embora. Isso era difícil. Não, era um dançarino chato. Eu quero continuar a saber do que você tá contando. Né? Rancoroso. Cara, agora eu quero continuar a saber os detalhes que você tá contando. E eu vou fazer um breakzinho rapidinho pro RCN aí. Obrigado, pastor. Como é que é o nome do pastor? Francisco Pires. Francisco Pires, muito obrigado. Solta a vinheta aí pra gente. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Voltamos agora aqui com o Cleitinho. Continua aí. Você tá falando que você tá fazendo balé, né? Aí ela me pediu o beijo, eu não quis porque eu fui fazer balé. Não, brincadeira. Balé é brincadeira, gente. Não tem nada a ver, não. Mas aí, não neguei o beijo, né? Só para dar um tapa de volta como eu tinha me negado no Natal. Mas isso aí são águas debaixo da ponte já. Já estamos aí 33 para 34 anos de casados já, graças a Deus. Uau. Com 2 filhas. Graças a Deus. Minha filha mais nova que já está casada já. Tô doido para casar, mais nova. Se alguém tiver interesse, por favor, me liga. Depois deixa meu número aqui no ar. Escutar, fica feliz pra caramba. Você tá falando que eu tô encalhada, pai? Tá. Só tá com 26, mas para mim já tô preocupado já, pra falar a verdade. Deixa eu te perguntar, não sei se você já falou que eu me perdi. Você é de onde do Brasil? De onde vocês acham que eu sou? Pelo meu sotaque. Rapaz, eu não quero ser taxado aí os comentários de começar a falar mal de mim, que eu tô sendo preconceituoso, mas você parece tudo um pouquinho pro norte. Sou baiano. Aí, viu? Eu não queria falar, não. Foi o primeiro, eu sou de Ilhéus. Eu sou nascido em Ilhéus. Uma parte da minha juventude eu morei em Ilhéus, depois eu fui para Minas, né? Especificamente Governador Valadares. Se não fosse Governador Valadares, eu não teria conhecido a América. Né? Você sabe que na época que começou a grande, né, o pessoal migrar para os Estados Unidos, veio de Minas, no caso, né? Aí depois começou o pessoal do Sul e tudo, mas... Tem a ligeira impressão de que em Valadares deve ter alguma norma ou diretriz que alguém da família tem que ter pelo menos ido para os Estados Unidos a passeio. Ou é família, ou é vizinho, alguma coisa, todo mundo conhece. Tem gente de Valadares aqui, é Valadares e BH. Não é? Mas hoje nem tanto mais, hoje nem tanto. Antigamente era muito mais, né? Porque foram dificultando depois. Tu conheceu a Gaga de Ilhéus? Não, quem? Famosa, ela deve ter mais ou menos a tua idade. A Gaga de Ilhéus já é famosona, nunca viu? Depois você pesquisa e você vai ver a Gaga de Ilhéus. Sensacional. Eu tô aqui, já vou fazer 37 anos de América, faço agora. Caramba, minha idade. Exato. E nunca mais voltei na Bahia. Eu já voltei no Brasil várias vezes, mas não voltei na Bahia. Ao contrário, vou ser polêmico aqui agora. Ao contrário de vocês, eu não gosto do Brasil. Então, eu não gosto de gastar meu dinheiro no Brasil. Eu até falei com um amigo meu que tá lá agora passeando, e aí a gente trocando no text message, eu falei com ele, cara, eu gasto meu dinheiro em outro lugar. Eu não vou pro Brasil. E você falou no começo do balé, mas balé é brincadeira, né? Sim, foi brincadeira. Qual foi a sua motivação de Os amigos. Foi só influência de porque amigos, eu não tinha né? necessidade de vir pra cá. Interessante você falar isso, porque no começo, quando eu comecei a falar sobre a minha experiência, isso eu fui saber depois de adulto, né? Vendo meu tio, conversar com meu pai e tal. Porque eu tenho família aqui também, eu tenho tios, primos. Meu pai mora hoje no Brasil, que tá em uma outra família, casou de novo. Minha mãe mora aqui, eu tenho irmãos. Eu sou ovelha negra que nasceu no Brasil, mas meus irmãos americanos aqui também. Mas o meu tio, com meu avô, que eu não conheci, né, o pai do meu pai, ele morreu muito jovem. E meu tio, o irmão mais novo do meu pai, ele tinha 17, 18 anos de idade.
E ficou meio que perdido, porque os irmãos mais velhos, minhas tias, meu pai, era casado, tinha sua vida, e ele sozinho, sem pai, sem mãe, veio pra cá. E quando ele veio pra cá, ele veio com um grupo de amigos. Tipo, um grupo de amigos que meio que vieram pra cá e se deram muito bem, mas papai e meu tio, desde dos 14 anos de idade dele, meu tio pintava carro, reformava carro, meu pai é mecânico. Sempre mexeram com carro. Aí veio pra cá na época que na Dixie comprava carro $50, $100, reformava e vendia por 1.000, e que era muito dinheiro na época. Papai veio aqui em 86, eu acho, antes de eu nascer. Uma parada assim. Mas foi por influência de amigos. Meus pais vieram da primeira vez. Nós vivemos juntos durante alguns, né? Porque uns foram para Framingham, outros foram para East Boston, né? Eu morei em East Boston um tempo, depois fui para Revere. Mas aí, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco todo mundo espalhou, assim, a gente nunca mais se viu. Né? Minha curiosidade, essa influência dos amigos era o quê? Ligação, carta? Porque não é igual hoje em dia. Hoje em dia o pessoal vê TikTok, YouTube, Instagram. Não, foi a falta de todo mundo fazendo planos do futuro, né? Como eu falei aqui, eu quero, então vamos lá, vamos ficar 2 anos, voltar e comprar um carro, comprar uma casa. Eu tinha uma Mas vontade era de louca. falar, era falado. Né, antes deles saírem do Brasil. Depois que eles vieram do Brasil, depois que saíram do Brasil, a gente não tinha muita. O que eu tinha deles é o que os pais, os irmãos falavam, não tinha mais contato. Aí os pais falam, falei com fulano de tal, hoje tá bom, perguntou por você, não sei o que e tal. Mas eram sonhos que nós fomos criando como amigos lá, no caso, né? Eu fico pensando assim, a coragem. Porque na minha época de criança, né, aqui eu lembrava, papai filmava, fita VHS que falasse, e mandava pro Brasil. A fita. Demorava 1 mês para chegar. Quando eles assistiam, não sabiam nem se a gente tava vivo. Né? Você tendo essa motivação de vir, só de ouvir falar, né? Olha lá, assim, assado. Igual eu falei, eu fechei meu laboratório de prótese odontológica para fazer isso, negócio menor na cidade. É uma coragem de falar. Mas valeu a pena, vale a pena. Eu não trocaria nada. A minha experiência, se eu for contar aqui, eu vim pelo México, sou mexicano, né? Então, se eu contar a minha viagem, que durou 6, 7 dias para vir, então assim, super arriscada, mas não trocaria nada. É a mesma trajetória que eles fazem hoje, ou na tua época demorou mais? A minha demorou mais porque eu vim com um grupo também de conhecidos, não eram amigos, eram conhecidos, e eles não tinham grana para chegar aqui até no final da viagem, sabe? Então nós tivemos que ficar parados lá em algum lugar, não sei exatamente nem onde é que eu estava, para falar a verdade, até eles receberem a grana para terminar de pagar a galera e para chegar até aqui, chegar até em Boston. Eu já tinha grana, mas eu não queria fazer essa viagem sozinho, não conhecia nada. Aí eu esperei, por isso que levou 6, 7 dias para chegar no meu destino final. Mas aqui você tem família ou você foi o patriarca também? Sozinho. Você veio sozinho? Sozinho. Aí hoje eu tenho minha esposa, né? A mãe dela continua morando no norte, mas é eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Sua esposa brasileira? Minha esposa brasileira. O Alanzinho não falou não, mas ele é casado, tá, gente? Tô casado. Você é casado? Brasileira. Brasileira. Sim. Também sou casado com brasileira, né? Mas nascida nos Estados Unidos. Eu não falei da minha não, mas sou casado também. Cara, depois que você falou do pai dela, né? É aí que eu vi, você falou havaiana, né? Ela tem cara de havaiana, pô. Eu nunca tinha ligado, né? Ela é uma categoria de americano, né? Que o havaiano, ele é americano, mas ele não se considera americano. Ele é havaiano. A cultura havaiana é muito forte, muito presente. Polinésia, né, cara? A cultura polinésia é muito presente. Nos colégios no Havaí se ensina o pidgin, que é o dialeto havaiano. Sensacional. Então é muito Ela legal. sabe? Uma coisa ou outra, uma palavra ou outra. Legal. Mas isso é muito forte lá neles, muito tipo forte. Porto Rico, né? Porto Rico, ele tem meio que... Ele tá debaixo das leis americanas, tem a cidadania americana, mas é uma só entidade separada. Eu sou casado também, tá? Minha digníssima esposa Lorena, que tá aí. Ela também é nascida aqui, nos Estados Unidos, mas acho que foi criada a infância, a adolescência dela no Brasil. Então ela tem aquela raiz carioca também. Mas é interessante, né? Que o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo, né? A gente vem pra cá e a gente acaba ficando com o brasileiro. Eu conheço aí colegas brasileiros que casaram com americano mesmo, americana, mulheres também, que se deram muito bem, se adaptou muito bem. É uma diferença muito grande de cultura, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai estar conversando aqui também. O brasileiro, eu acho o brasileiro muito fiel. O brasileiro, ele é fiel aos restaurantes, ele é fiel à comida, ele é fiel à cultura. O brasileiro é fiel aos esportes, ao futebol, ao ciclo social. Eu acho o brasileiro, ele, dentro de tudo... eu sou dentista, eu trabalho hoje com odontologia aqui nos Estados Unidos
E eu escuto isso de todo um brasileiro que chega lá. Ele chega e fala assim, eu vim procurar um dentista brasileiro. E eu pergunto pro paciente, eu falo assim, por que você não procurou um americano? O dente é igual em qualquer lugar do mundo. A odontologia, teoricamente, é igual. Não, mas eu prefiro o brasileiro. Então você vê a fidelidade do brasileiro, como é presente em buscar um médico, em buscar um dentista, em buscar um restaurante, uma coxinha. Vou criar um dilema, vou criar um negócio aí. Eu não acho que seja fiel. Eles não gostam muito de tratar de dente. Eu acho que eles são preguiçosos, de verdade. Não, acho que são preguiçosos. Não falo de cuidar do dente, não, mas eu falo porque é o seguinte, porque muitos deles não querem nem aprender o inglês para ir se tratar com o americano, entendeu? Então é mais tranquilo. Quando eu cheguei aqui, em 88, a gente não tinha comunidade brasileira. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, o mais perto eu conseguia, por exemplo, eu quero sair à noite para me divertir. Era um bar, uma discoteca, um clube hispano. Porque não tinha nada não existia comunidade. Hoje tem, cara, se você quiser sair, passar o dia inteiro falando português, você vai padaria, supermercado, dentista, médico. Na minha época não tinha. Então, acho que o pessoal ficou preguiçoso. E assim, não estou falando mal, né? Só a gente batendo papo. Como os hispanos. Eles não se interessam hoje em dia em falar inglês, nada, porque eles têm a comunidade deles que eles fazem tudo. Isso que é legal, que as experiências nem sempre são iguais, né? Eu ia falar, em relação ao que você falou, que eu concordo no sentido de que eu percebo que o brasileiro tem... eu não vou falar preguiça, mas a gente tem essa facilidade de se comunicar, acho que é a cultura, né? Se você tiver que vir falar, por exemplo, no meu trabalho com um policial americano ou com um policial brasileiro, você vai querer falar com um brasileiro, porque tem aquele jeito de falar, de meio que se... como é que eu vou dizer? Uma forma de identidade, né? De você conseguir falar. Mas também vejo muito isso, né? Eu posso falar aqui que meu pai é um que é preguiçoso, que não aprendeu inglês até hoje. Eu sei que ele não vai ver o podcast, então eu posso falar. Mas existe isso sim, isso é verdade. Muita gente vem pra cá e se acomoda, né? Acho que a facilidade... E aí eu não estou generalizando, tá? Nós estamos aqui, né? Mas existe, existe. A gente não pode... Ainda mais hoje, né? Porque que nem você vai em Miami, faço muito trabalho em Miami, cara... Não é só a gente, não. Qualquer outras lugar culturas. em Miami... Eu quando eu vim para os Estados Unidos, eu sabia inglês, eu não sabia falar uma palavra de espanhol. E eu tive um amigo uma vez que foi para Cancún e falou, que não sei das quantas que eu tava lá, e o perro... Aí eu, o que é perro? Ela, você sabe inglês, não sabe espanhol? Cachorro. Que era o cachorro. Aí isso ficou tanto na minha cabeça, cara, que eu falei, eu tenho que aprender o espanhol. Então eu vim aqui, eu acabei que eu aprendi o espanhol porque faço muito trabalho em Miami e a maioria do pessoal lá é bem tranquila. O espanhol da minha mãe é fantástico, mas que ela teve dificuldade de aprender o inglês. Agora vai em Hialeah. Exatamente. Eu já tive problemas de... A língua oficial lá é o espanhol. Eu fui em posto de gasolina entrar para comprar um Red Bull. E eu fui falar inglês, o meu primeiro idioma foi o inglês. Eu fui criado aqui, a minha infância, eu pedi português tupi-guarani, a gente vamos, nós vai. Eu sofri bastante, eu vou contar isso depois. Mas eu fui em Hialeah comprar um Red Bull no posto de gasolina, fui falar inglês, a mulher não entendeu nada e me olhou de cara feia como se eu estivesse errado. Falei, caramba, eu não tô nos Estados Unidos, mas é o que você falou, não é só a cultura brasileira, não. Onde eu trabalho, eu não falei aqui da minha profissão, mas eu vou falar, onde eu trabalho, a comunidade é muito forte haitiana. E eu fui aprender isso no meu trabalho. É o crioulo, né? É o crioulo, mas eu não sabia que haitiano também fala espanhol. Fala. Entendeu? Porque a República Dominicana divide a ilha com eles, né? Então, não fala e não tem interesse de aprender o inglês também, não. Tem que se virar, às vezes tem que me chamar, eu tenho que arranhar o meu espanhol lá, que também, né, olha lá, muito bom. Mas não é só, gente, pra quem tá assistindo, não é... tá falando mal do brasileiro, não, tá? A gente tá falando sobre a experiência de estar vindo aqui, né? Esse assunto que a gente tá querendo englobar aqui é o famoso, a gente chama de American Dream, né? O sonho americano. Mesmo porque eu sou cliente do Chris, então não é... Preguiçoso. Eu também. Preguiçoso também. Terceiro preguiçoso. Eu, inclusive, conheci o Chris dentro do consultório, né? Foi. Ele foi falar, te conheço, já ouvi falar, tô no mesmo grupo do WhatsApp. Mas não foi pelo idioma, foi pela qualidade. Não, foi exatamente, foi indicação. Foi indicação. Acho que minha esposa foi primeiro, o Cleito falou. Até a questão do Chris, que a gente já tá falando a respeito disso. No Brasil, às vezes, o pessoal, você tem um amigo que trabalha e o cara precisa do seu serviço, você tem uma empresa, né? Então, a pessoa precisa do seu serviço. Por você ser amigo, ele sempre quer um descontinho, um jeitinho. Aqui não, aqui quando a gente tem um amigo que tem uma linha de trabalho, trabalha com alguma coisa que
que nos interessa, que seja carro, que seja, no caso, dentista, a gente quer, vamos dizer assim, ter o prazer de poder proporcionar, de poder expandir o business do amigo. Então a gente prefere dar o trabalho pro amigo e não pedir desconto, porque é o seu trabalho, do que... É uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos. No Brasil, o pessoal quer muito, cara, você é meu amigo, dá um desconto. Você busca um amigo para você explorar aquela amizade. Isso, e aqui você busca um amigo para que você engrandeça o trabalho dele. Exatamente. Para que você faça com que o trabalho dele... Isso eu acho também. Isso é verdade mesmo. Eu escutei de um amigo meu uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando você vai num lugar de um amigo, não peça desconto. Ele vai se ele é realmente seu amigo, ele já vai fazer o melhor para você. E se você pedir mais, você vai apertar tanto o teu colega que pode ser que em algum momento desagradável, né? O negócio dele não sobreviva. Exato. Se todos os amigos resolverem ir lá e ele começar a trabalhar no limite. Exato. Então é justo que deixa que ele, para provar essa amizade dele, ele pode ter certeza que ele já vai fazer o melhor por você. Entrando nesse assunto, isso não vai isentar de existir a classe dos oportunistas. Claro. Sim. Não vai você que vai estar assistindo aqui, que está no Brasil, achando que você vai vir para cá e vai ser, olha, não, só tem caviar. Não, aqui tem os oportunistas, vai ter as pessoas que vão vir e vão querer tirar vantagem, infelizmente, mas eu vejo que a comunidade brasileira aqui, ela tem um engajamento, existe, né, a comunicação muito boa, você acaba conhecendo todo mundo, apesar, eu acho que a comunidade brasileira aqui no sul da Flórida, onde a gente está, né, estamos aqui no sul da Flórida, não falei isso para vocês, mas acho que está na faixa dos 85 mil, quase os 100 mil. De brasileiros aqui, no sulzinho da Flórida. E você acaba conhecendo todo mundo. Ou pelo menos de ouvir falar. Mesmo porque a comunidade brasileira, eu trabalho na área de construção, quando você fala de área de decking, o que é a área de decking? É você fazer qualquer tipo de piso externo na casa de uma pessoa. O decking, quem domina, a maioria é brasileiro. Área de tile de casa é brasileiro que domina. Piscina é brasileiro. Granito é brasileiro. Não sabia disso. É sempre eles que dominam. Toda essa área é brasileiro. Domina, eu digo, de qualidade, de preço, tudo. Número, né? Também, número de pessoas, né? Trabalhando são os que trabalham mais nessa área. O gringo não quer fazer. E qualidade. E o gringo não quer fazer. Não. O gringo não quer suar. Ele não é. O gringo, cara, eu trabalho numa empresa americana, né? Então a gente. Já que você tá falando, já que você tá entrando nesse assunto, vou te perguntar, o que você faz hoje? Eu construo piscinas. Sou construtor de piscinas. Eu sou project manager de uma companhia. Então, depois do meu patrão, John, a pessoa abaixo dele que coordena todos os trabalhos, ele me passa tudo que ele precisa de ser feito. Eu sou o cara que coordeno, que desenvolvo, que organizo todo o trabalho, né? Então, a gente na companhia... Você tem a sua empresa? Eu sou contratado. Okay. Sou contratado dessa companhia. Eu ainda tenho a minha empresa aberta, porque eu faço algumas coisas, alguns trabalhos particulares, né? Outras áreas que eu atuo, pra gente, né? Que os Estados Unidos é um país muito bom. Você tem muitas oportunidades. Então, por mais que você tenha o seu trabalho, que é o seu trabalho-chave, você continua tendo a capacidade de atuar em outras áreas, indiretamente fazer dinheiro também, entendeu? Então, a área de construção, nessa área de construção que eu trabalho de piscina, não é um trabalho fácil, que é no sol, 24 horas por dia. 24 horas não, né? Mas o dia inteiro no sol. Você acaba não tendo dia. Não, o verão é bem difícil por questão... a gente toma aí, você tem que consumir pelo menos 5 litros de água, né, cara? Então, mas enfim, voltando à questão do trabalho. Então, na empresa que eu trabalho, são pessoas totalmente diferentes, né? Tem eu e mais outro brasileiro, temos jamaicano, temos venezuelano, temos guatemalteco, americano e tudo mais. Então, inclusive, o pessoal de escavação que trabalha com a gente são americanos, né? Mas trabalham diferente da maneira que nós trabalhamos, né? Você tá ali, você faz acontecer. Esse no seu trabalho, você consegue ter o seu próprio carga horária, o schedule que a gente fala aqui, ou você tem tipo uma diretriz, você trabalha de segunda a sexta, você tem sábado, domingo de folga. Como é que é a sua escala de trabalho aqui? A minha escala de trabalho, eu costumei trabalhar 6x1, né? Então de segunda a sábado eu folgo só um dia de folga. Não, mas o meu
a minha carga horária são 40 horas, né? Então são de segunda a sexta. Entendi. Acontece que a gente acaba trabalhando no sábado. Eu acostumei trabalhar no sábado, pra mim não muda nada. É bom, querendo ou não, faz uma diferença no final do ano, né? Então você trabalha 8 horas por dia? Mínimo de 8 horas. Mínimo de 8 horas. Então você passa, se você mínimo de 8 horas, você passa de 40. Passa de 40, né? Mas ali a questão, né, a carga horária normal seria 40 horas. O problema é que quando a gente vem com um break? Como é que chama? Savings, light savings, como é que chama agora que vem? Que vai mudar o horário de verão que a gente falaria no Brasil. O fuso horário, né? Horário de verão. Horário que vai mudar. Então a passa é começar a escurecer quase 9 horas da manhã, 9h30, 9 horas da noite, 9h30 às vezes. Depende pra estar completamente dark, né? 8h30 da noite. Então no verão eu consigo trabalhar um pouco mais dependendo do que eu tô fazendo. Se a gente estiver fazendo demolição, um trabalho muito pesado, não dá. Mas se você estiver no trabalho mais Deixa eu puxar a rédea aqui um pouquinho. Cris, você falou que você é dentista. Sim. Você trabalha num consultório aqui? Eu trabalho num consultório, um consultório que existe. Meu cargo é CFO, eu sou Chief Financial Officer dentro do consultório. Enfim, eu cuido de tudo lá dentro na parte administrativa. Eu sou dentista no Brasil, mas eu não atuo aqui de tal forma. Eu tenho a minha expertise e faço a administração de todo o consultório. É uma clínica bem grande. É uma clínica são ao todo 16 cadeiras e atendemos 22 mil pacientes por ano. E você cuida de toda a operação, de toda a operação, toda a parte operacional. Cleitinho, você faz o quê? Eu sou corretor, property manager, né? A gente trabalha na área de vendas e financiamento de casa, aluguel de casa, eu com a minha esposa. E também eu tenho uma companhia de treinamento de tiro, né? Eu ensino as pessoas para pegar o porte de arma no estado da Flórida e ensino defesa pessoal com arma de fogo para elas também. É onde o Cleitinho é bem conhecido, né? Essa área de poder estar ajudando a comunidade. Eu sou policial hoje, não é a profissão de chegada aqui, mas isso é uma coisa que eu vou poder estar abrangendo mais com todos vocês aqui, conforme a gente for fazendo mais episódios do podcast. Eu quero só poder encerrar aqui a nossa conversa hoje aqui, meio que falando sobre a ideologia do nosso podcast. O assunto do tema tem na média de 2 minutinhos. Você pode explicar o que significa o Gray Man? O Gray Man seria o cidadão, mas onde é mais na figura masculina, mas que não possa ser na figura feminina. Porque a mulher é muito melhor multitasking do que um homem. A gente tem que concordar nisso, mas é o cara que ele consegue alcançar a excelência em qualquer área que ele atue. Se ele vai ser um pai de família, ele tenta ser o melhor pai de família possível. Ele, sendo um pai de família, ele tem que ser protetor. Então ele tem que saber utilizar de ferramentas para proteger a sua família, seja Então é uma pessoa que tem um conjunto de habilidades. Exatamente. Ele tenta sempre otimizar todas as habilidades. Meio que para sobrevivência. Exatamente, e ao mesmo tempo, dia a dia, assim. O Gray Man tem aquela ideia de ser uma pessoa que vai conseguir mesclar no meio de todos, né? Não vai ser uma pessoa óbvia, notória. Exatamente, não. Ele é uma pessoa que você olha e passa como uma pessoa comum, né? Passa desapercebido no meio da multidão, né? Exatamente. Tendo todas essas habilidades, conhecimentos e capacidade de exercer multifunções em qualquer tipo de situação. Mais ou menos essa é a ideia. Sim, exatamente. Eu vou deixar essa ideia meio que na curiosidade de vocês, que vão estar assistindo a gente aqui. A gente vai ter outra oportunidade de poder estar abrangindo mais, indo mais profundo e conhecendo mais sobre nós. Com certeza todo mundo tem muito mais para compartilhar com todo mundo, né, sobre a vida de cada um de nós. E a gente tem várias ideias aqui, só que a gente quer ter a oportunidade de poder estar falando ela sem vomitar tudo na mesa de uma vez só. Eu quero agradecer a audiência, a todos que estão aqui. Luciano, muito obrigado pelo que você faz por nós. O Luciano só não apareceu porque ele não tem barba, só deixa bem claro aqui, porque pra estar na mesa tem que ter barba. É o tamanho. Mas eu tenho cabelo, né? Aí já foi injusto. Você pegou pesado agora. A gente vai estar aqui cada vez tomando um pouco a rédea aqui, dependendo do assunto, né? Eu não sou eu que estou na frente, somos todos nós como um grupo. E eu quero agradecer mais uma vez. Alanzinho, obrigado por estar aqui. Obrigado. Cris, muito obrigado. Obrigado. Nosso Cleitão aqui, muito obrigado. Eu sou o Arthur, Luciano. E dá um like aí, curte aí o canal também e compartilhe com os amigos, tá bom? Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil,